meus irmãos e irmãs do Lançai as Redes, é um prazer estar aqui mais uma vez com você. Hoje é dia de partilha da palavra, ou seja, a gente vai falar um pouco sobre o que a igreja vai nos apresentar no próximo domingo, durante a missa, durante a celebração litúrgica, principalmente das leituras, primeira leitura, segunda leitura, salmo e o evangelho, é assim que é composta a missa no domingo. E a gente vai refletir um pouco sobre isso aqui, sobre o que a igreja, o que a tradição, o que os estudiosos da Bíblia têm para nos apresentar. Claro, vai ser de uma forma bem reduzida, bem resumida, mas espero que ajude você que quer apenas saber um pouco sobre o que a igreja vai falar, tem para falar durante a próxima missa, você que é ministro da palavra e está pesquisando, a gente está aqui para tentar ajudar vocês e partilhar. Vocês podem compartilhar, colocar aqui nos comentários o que vocês pensam, e isso vai nos ajudar a engrandecer a nossa fé e o nosso conhecimento. Bom, basicamente, na liturgia do próximo domingo, 17º domingo do tempo comum, o Senhor vem nos apresentar alguns pontos. Basicamente, nós temos uma realidade que é realidade lá no Antigo Testamento, na época de Elias, de Eliseu, que vai ser o que vai ser narrado em Reis, que é uma realidade que era uma realidade daquela sociedade, que é uma realidade que também se apresenta no período de Jesus, em que Jesus esteve entre nós em carne e osso, vivendo aqui entre nós, pregando e tendo sua vida pública, e é algo que também é presente hoje em dia, nos nossos dias. O que é isso? O povo tem sede e fome de justiça, tem sede e fome da palavra de Deus, e tem sede e fome de fato, tem fome de pão, de alimento. E nós somos convidados como cristãos, como povo de Deus, a ajudar da melhor forma possível. Deus quis contar conosco para isso. Mas a gente pode começar logo lá na primeira leitura, no livro de Reis, e analisar o contexto. A grande parte do livro de Reis estão inseridos Eliseu e Elias. Eliseu vem dos ensinamentos de Elias, e Eliseu vivia nesse contexto. Eliseu pegou o reinado de vários reis lá no Reino do Norte, que seria Israel, posteriormente. E ali naquela tentativa dos reis de dialogarem com outras regiões, principalmente pensando no comércio, começa a haver um sincretismo religioso muito forte naquele lugar. Por quê? Porque cada lugar tinha as suas crenças, acreditava em outros deuses, acreditava no politeísmo. Isso começa a entrar no Reino do Norte, em Israel, de uma forma muito forte, até com a permissão dos reis e algumas vezes até com a ajuda dos reis, porque não era interessante para eles entrar em conflito com alguns povos, com algumas culturas, porque isso iria prejudicar o comércio, a comercialização, a questão econômica, de fato. E além disso, o povo como um todo atravessa um período muito complicado com relação a questões sociais mesmo, de fome, de justiça, da opressão do pobre. É nesse contexto que está inserido Eliseu. Eliseu, o que os estudos apontam é que ele participava, ele era parte de uma espécie de comunidade, uma comunidade de pessoas simples, de pessoas que viviam na pobreza, na humildade, e que tentavam evitar este sincretismo religioso. Eles acreditavam de fato naquilo que era tinha como centro Javé. Então, o que nós vemos na leitura aqui é que alguém leva os pães das primícias a Eliseu. O que seriam esses pães das primícias? Eram pães que eram oferecidos a Javé, eram consagrados a Deus, mas esses pães, depois dessa consagração, eram oferecidos ao sacerdote. Então, por tudo que a gente falou de Eliseu aqui, pelo contexto onde acredita-se que ele morava, que ele participava, o que dá a entender é que
essa entrega desses pães, as primícias, a Eliseu, se trata de todo esse ritual que eu falei aqui, que era primeiro oferecido a Deus, consagrado a Javé, e depois entregue ao sacerdote. E aí o que Eliseu faz com esses pães? Ele manda que entregue ao povo. Mas a princípio é muita gente para pouco pão. Mas Eliseu insiste e ordena que aquilo ali seja entregue, e de fato o pão serve para matar a fome de todos. O que nós precisamos entender aqui são coisas que irão se encaixar perfeitamente com o que nós vamos ler mais na frente no Evangelho. O profeta tem a necessidade, ele é impelido, Deus quis que isso acontecesse, quis contar com ele para que ele matasse a fome do povo, para que ele visse as necessidades do povo e agisse da maneira necessária para aquilo. O sacerdote, o profeta, recebeu os dons. Houve aqui já um primeiro momento de partilha, de humildade. O profeta recebeu os dons, como o profeta recebe os dons. Mas Eliseu não tomou esses dons apenas para ele. Ele resolveu partilhar. Ele decidiu partilhar e ele partilhou. Mesmo que a lógica humana quisesse de alguma forma mostrar, sugerisse que era pouco pão para muita gente. É interessante mostrar aqui que como é que Deus sacia essa fome de pão do povo, né? Jogando o pão do céu para realizar de uma forma milagrosa essa saciedade. Não, ele precisa do homem, não que ele quisesse, não que ele precisasse. Se ele quisesse, ele poderia jogar pão do céu, poderia fazer com que nós não necessitemos passar fome, mas não, Deus quis precisar do homem, quis precisar do profeta, e através do profeta, através da generosidade do profeta, que ele consegue chegar até o seu povo. Deus quis necessitar dele. Então é aqui que nós temos que notar também a importância da nossa decisão, do nosso comportamento como cristãos. Estamos fazendo a nossa parte. Deus quis contar comigo, quis contar com você, Ele quer contar a cada dia com isso. E aqui nós podemos já pular para o que o Evangelho nos apresenta, porque fica muito claro que esse texto de Reis serviu de inspiração para os autores neotestamentários que vieram escrever o Evangelho de hoje, que é o que nos narra também uma partilha do pão, muito parecido com aquilo que aconteceu aqui no livro de Reis com Eliseu. Primeiro, a gente vê que, assim como no livro de Reis, Deus quis usar de alguém, quis usar do povo para poder alimentar o seu povo. Porque o que acontece? Jesus está lá e aí ele atravessa o mar de Tiberíades, vai para um monte com os seus discípulos, vê que uma grande multidão se aproxima e ele fala: esse povo está com fome, precisa comer. Filipe fala: mas o dinheiro que a gente tem não dá para comprar nada, nem que cada um desse comer só um pedaço ainda não daria. E aí depois André chega e fala: mas o menino tem aqui uma cesta de pães, 5 pães, 2 peixinhos. Mas ainda assim, o que seria isso para essa multidão de 5.000 pessoas? E Jesus fala: dê de comer a eles. E eles dão de comer, são os próprios discípulos que vão lá entregando, e aquilo dá para todo mundo comer. E depois Jesus fala: juntai o que sobrou em cestos, porque sobra muita coisa e eles juntam em cestos. Ou seja, assim como na passagem de Reis, Deus quis precisar da ajuda dos seus discípulos, dos profetas, do homem, para matar a sede do povo. Isso é para deixar muito claro a importância que tem a nossa decisão, a nossa percepção de saber que temos que estar preocupados com o nosso irmão, com a necessidade que ele sente. A outra é a dúvida. Nos dois momentos, nas duas passagens existe a dúvida, mas é pouca comida para muita gente. E Deus fala: vai lá, dê comida ao povo. Sempre que a gente pensar no tanto de gente que tem fome, no pouco que nós temos, nós acabamos não dando nada porque achamos que é pouco. Mas Deus nos mostra que se dermos o nosso tudo, é o necessário, é o suficiente, porque Deus faz a obra, mas Ele quer que nós demos o nosso tudo.
Mas além desse paralelo, no Evangelho nós temos outro paralelo, que é com Moisés e a história da libertação do povo do Egito. Primeiro, lá desde o início, temos muitos paralelos aqui, porque mostra que Jesus é o novo Moisés, sendo que Moisés veio libertar o povo da opressão do Egito, mas Jesus é o Messias que veio para libertar todo o povo de uma vez por todas das amarras do pecado do mundo. Veio fazer o homem livre. Primeiro, lá no início, já mostra Jesus atravessando o mar de Tiberíades, e nós podemos fazer um paralelo, porque o povo vem com Jesus. E lá em Moisés nós podemos fazer um paralelo com a travessia do Mar Vermelho, a travessia depois da libertação, ou seja, em busca da terra prometida. E assim como Moisés, Jesus vem, mas Jesus vem para levar o povo para uma nova terra prometida, um novo modo de pensar, um novo modo de agir, uma nova aliança que levará para uma terra prometida, que será uma terra eterna de todos. Assim, nós podemos traçar outro paralelo ainda. Lá no início, João nos fala que estava próximo da Páscoa. Por que ele nos fala isso? A Páscoa, na época de Jesus, tratava de uma espécie de celebração da libertação do povo, que era oprimido no Egito por Moisés. Assim como Moisés libertou o povo daquela opressão do Egito, Jesus, como disse, veio para libertar também. Mas ele veio para libertar a todos, e não apenas da opressão de um povo, de Roma, como muitos acreditavam que seria, mas para libertá-lo do mundo, das amarras do mundo, das amarras do pecado, para dar a vida eterna, que é a terra prometida que ninguém pode tirar. Outro paralelo que nós podemos fazer aqui é quando Jesus sobe ao monte. E aí nós temos mais uma vez Moisés subindo, desce com as tábuas da lei, que seria aquilo que viria dar o direcionamento para o povo de Deus. Jesus sobe no monte e desce para dar o pão ao povo, mas é o pão da vida. Mais uma vez, aquilo que dava o direcionamento do povo para o povo antes eram as leis, mas Jesus veio para mostrar que a caridade, o amor é o que agora será essa nova aliança, esse novo direcionamento, aquilo que vai mostrar e apontar a direção para o povo de Deus. E aí, dando sequência, nós podemos ver mais uma vez como essa leitura deste fim de semana quer ser direto conosco. Duas coisas para mim neste domingo me tocam profundamente, me deixam comovido. A primeira, Deus quis matar. É óbvio, o povo tem sede, fome de justiça, da palavra de Deus acima de tudo, do amor, mas o povo tem fome também, fome de alimento. O povo sofre desde daqueles tempos antes de Jesus, lá quando viveram Moisés, quando viveu Elias, quando viveu Eliseu, depois quando viveu Jesus, até hoje o povo sofre com as injustiças. Deus quer matar esta fome também, porque Deus tem cuidado com o seu povo. Segunda coisa que me emociona, segunda coisa que me toca e que é profundamente clara nas leituras deste domingo: Deus quer contar com você, Deus quer contar comigo para matar essa fome. Assim aconteceu com Eliseu, assim acontece com os apóstolos quando Jesus fala lá com André. Ele necessita que o profeta vá lá e faça a parte dele, que o discípulo vá e faça a parte dele, que o cristão faça a parte dele. Mas para nós fazermos nossa parte, nós temos que entender que por mais que o que nós temos é pouco, é preciso fazer algo. É preciso entregar o seu tudo. Tudo aquilo que você consegue, que você pode fazer por aquele que é necessitado, é preciso fazer. E o fato de que quem oferece o cesto com os pães e os peixinhos ser um menino, uma criança, faz toda a diferença e tem uma importância singular. Porque com isso a palavra do Senhor quer nos mostrar que é necessário que nós tenhamos um coração puro como de uma criança. Porque só uma criança para acreditar que uma cesta com 5 pães e 2 peixinhos poderiam fazer alguma diferença, ou
oferecê-lo. Talvez um adulto pensasse: não, eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos, eu vou guardar para mim e para os meus amigos. É assim que nós pensamos muitas vezes. Mas não, Deus, o Senhor, nos convida neste domingo a pensar com o coração de criança e oferecer o nosso tudo. Se você, se qualquer cristão acredita que ser cristão é porque pregar a palavra, levar o amor de Deus, mas apenas com palavras e não com atos, de forma alguma, essa pessoa, eu consegui entender o sentido mais profundo de ser cristão. O povo tem sede, fome de palavra de vida eterna, do amor de Deus, mas o povo também tem fome de alimento que dá vida. E sem este fome, sem este alimento, o povo morre. É nosso dever de cristão, é nosso dever de profetas também trabalhar nesse sentido, denunciando as injustiças e alimentando o nosso povo como deve, com campanhas, com a caridade, com a humildade, não buscando a ostentação. Deus nos faz um convite neste fim de semana. Neste domingo, Deus nos dá um direcionamento. E o nosso Papa Francisco tem falado insistentemente sobre isso. Não vale dar só a palavra, é preciso dar o pão também. É preciso denunciar as injustiças. E a liturgia deste fim de semana é muito clara com relação a isso. Deus quis precisar de nós. Deus quis precisar de você. E quando ele pergunta o que faremos, Filipe ainda pensa que é recorrendo às estruturas do mundo que isso vai ser possível. Ele fala que com aquela quantia não vai ser possível, mas o sistema do mundo atual só prega exploração. É baseado em alguns poucos ganhando muito e muitos perdendo o pouco que tem, para que aqueles que já têm muito ganhem ainda mais. Através desse sistema é impossível. É necessário que nós pensemos de uma maneira diferente, pensemos no novo, assim como André pensou, assim como Jesus direcionou os seus discípulos, na doação, na preocupação, no entendimento de que nós, como discípulos, como profetas, como apóstolos, como cristãos, temos a necessidade de ajudar o nosso irmão. Fica para nós essa mensagem deste fim de semana mesmo. É necessário que o pouco que temos seja partilhado com aqueles que têm menos ainda. É necessária essa unidade. A unidade que São Paulo vem nos falar na segunda leitura. A unidade que São Paulo vem nos propondo há alguns domingos já e continuará propondo em suas cartas. E para isso é necessário humildade, é necessário bondade, é necessário que hajamos com caridade com o nosso irmão. Somos uma só família. Somos uma só família que cremos no mesmo Deus, mas mesmo os que não creem, somos uma mesma família porque somos e fomos todos feitos por o mesmo Pai. E ainda que muitos de nós não aceitemos, fomos todos libertos pelo mesmo Deus, na mesma cruz. Que essa mensagem possa tocar o nosso coração e que de agora em diante nós possamos pensar de uma forma diferente e buscar agir da maneira cabível na realidade de cada um de nós, para que o nosso irmão possa ouvir e sentir no seu coração o amor de Deus, a palavra de Deus, mas que também tenha o seu alimento, para que as injustiças diminuam, para que a fome diminua e sejamos cada vez mais irmãos. Até a próxima. Fiquem com Deus, lançai as redes.